Bom, então, boa noite a todos. Quero primeiramente cumprimentar todos os presentes, os alunos que estão nos acompanhando dentro desse projeto Bate-Papo Criminal ao longo dessas semanas. Quero cumprimentar especialmente a professora Clarice, que é a nossa palestrante dessa semana, que vai falar um pouco para a gente sobre diversidade e ensino jurídico. Também quero cumprimentar o meu companheiro de batalha aqui na instituição, que é o professor Robson de Vargas. Agradecer também à professora Cláudia, que é a coordenadora da extensão e que possibilita a realização destes eventos semanais. Então, agradecer a todos. Antes de passar a palavra adiante, eu quero apresentar um pouco a professora Clarice. A professora Clarice, ela é formada em Direito, mestre em Linguística e Letras, mestre em Ciências Criminais e doutora em Letras pela PUC do Rio Grande do Sul. A professora é advogada, professora na Faculdade de Direito da PUC, também é professora colaboradora do PPG-CRIM, na mesma instituição, e atua como professora docente nas especializações. A professora Clarice foi minha professora na graduação, em mais de uma oportunidade, na especialização. Foi uma honra poder ser teu aluno, professora. Muito obrigado por ter me ajudado a me construir enquanto docente e enquanto pesquisador, conversando com vários colegas da especialização, do mestrado, é unanimidade o reconhecimento da qualidade enquanto professora e pesquisadora e de como que as aulas especificamente da pós, em que trabalhava com literatura, foram fantásticas, marcou todo mundo, e todos nós somos muito gratos a ti por toda a tua contribuição para a nossa formação acadêmica. Então, muito obrigado, professora, e eu passo de imediato a palavra para o professor Robson fazer as suas considerações iniciais. Obrigado, Bruno. Da mesma forma, queria aqui registrar o meu agradecimento à professora Clarice pela disponibilidade de estar aqui conosco, nesse nosso grupo de pesquisa. Tenho a certeza, professora, que a sua presença aqui engrandece muito esse nosso projeto, que leva o nome de Desencarcerando, e também já aproveito para agradecer a presença de todos os nossos alunos que estão aí acompanhando, e ao Bruno, especialmente, por ter feito essa intermediação. E, mais uma vez, quero registrar que o grupo só tem, diríamos assim, ido adiante em face dessa adesão dos nossos alunos. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos, e vamos lá, vamos em frente. Prof, era isso, um grande abraço, e obrigado. Bruno e Robson, na verdade, eu devo agradecer a vocês esta oportunidade, a oportunidade desse encontro, desse reencontro, ainda mais nesse contexto, nesse cenário pandêmico no qual nos encontramos. Então, reencontrá-los, estar aqui com vocês, é de absoluto prazer. Tá? Vamos conversar um pouquinho sobre a diversidade em ensino jurídico, porque o encarceramento está, de um certo modo, diretamente ligado, relacionado àquelas pessoas, dentre as quais eu me incluo, que fazem parte desta diversidade, e que estão lá, em sua maioria, encarcerados. Então, organizei aqui com vocês, agradeço mais uma vez a todos e a todas, cumprimento aos alunos, vejo que tem uma galera aqui bem significativa, parabenizo a comissão organizadora, na pessoa do Bruno, por esta iniciativa de vocês, bacana, semanal. Eu sei o quanto não é fácil nós mantermos atividades de extensão por um certo período, é sempre desafiador, mas a adesão dos alunos sempre garante a continuidade dos projetos e a qualidade dos projetos. Então, preparei aqui alguns slides para nós conversarmos sobre a diversidade e ensino jurídico.
Então, inicialmente, eu pensei que seja importante, vindo da área da linguística, estabelecermos um acordo semântico acerca de que diversidade nós vamos falar. Então, aqui, esse conceito ele está intimamente relacionado à pluralidade, multiplicidade, diferentes modos de percepção e abordagem, heterogeneidade e variedade, como nós estamos vendo nas imagens aqui, na imagem aqui projetada. Também destacamos a diversidade como única característica comum entre todos. É um outro modo de ver, uma nova abordagem que garante uma diversidade comprometida com a igualdade. Estamos aqui todos, né, somos diversos, que bom, mulheres, homens, brancos, negros, indígenas, pessoas com deficiências, ricos, pobres, imigrantes, dentre outras possibilidades. Um outro acordo semântico necessário neste início de diálogo é assumir o meu lugar de fala, e eu tenho feito cada vez mais nos espaços em que sou convidada a falar. O meu lugar de fala, que é a partir da minha condição de mulher negra e professora universitária. Firmado o nosso pacto semântico, e a fim de relacionar o tema da diversidade com o espaço universitário, acho que é um ponto de partida importante uma breve apresentação do Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura e da Paz e dos Direitos Humanos. Este pacto ele foi lançado pelo MEC, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos, em novembro de 2016, e ele prevê ações importantes e necessárias voltadas para a gestão e convivência essenciais em todo o ambiente escolar. O intuito deste pacto é estimular as instituições a desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas à proteção e promoção dos direitos humanos. Desde o seu lançamento, instituições de educação superior, como universidades, centros universitários, institutos federais e faculdades, já fizeram adesão ao pacto, conforme os dados do relatório sintético que foram apresentados e disponibilizados em 2018, pela Coordenação Geral de Educação e Direitos Humanos. O objetivo do pacto, enfim, é superar a violência, é superar o preconceito, a discriminação e promover atividades educativas para o desenvolvimento e defesa dos direitos humanos nessas instituições. Até o final de 2018, o pacto contava com a adesão de 343 instituições de educação superior. Esse número ele fica muito mais expressivo quando nós analisamos que deste total, 120 são universidades, entre as quais 43 são universidades federais. Mais de 75% das universidades federais aderiram ao pacto. E aproximadamente 30% dos estudantes do ensino superior estão matriculados em alguma IES que participa do pacto. A importância do compromisso institucional com a diversidade na educação superior, ela é refletida no âmbito deste pacto, desde que haja esta adesão. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, são signatárias do pacto as seguintes universidades, dentre outras instituições que não são universidades, está com aqui as universidades, duas delas, a Universidade de Caxias do Sul, a quem agora falo, e a nossa Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Também a Pelotas, Santa Maria, Rio Grande, a Federal do Rio Grande do Sul, a Estadual do Rio Grande do Sul, Luterana do Brasil, Católica de Pelotas, enfim. É importante observar que a legislação brasileira conceitua a educação não somente por meio daquilo que está disposto quantitativamente na legislação acerca da educação, mas existe uma preocupação fundamental
com os processos de formação, né, os processos formativos que possam garantir, por exemplo, a formação, para além da formação vinculada a competências, né, adstritas aos perfis, né, profissionais, mas a formação cidadã, a formação de pessoa, né, como pessoa humana, que não se restringe às instituições, né. Esses processos formativos, eles ocorrem e são garantidos principalmente por meio da convivência humana, no trabalho, nos movimentos, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, né. Quando nós falamos da formação, inclusive a formação em direitos humanos, nós devemos levar em conta a potencialidade de todos os espaços em que processos formativos possam ser fomentados para subsidiar uma cultura de paz e respeito à diversidade. Por isso, a amplitude nas ações relacionadas ao Pacto Universitário podem abranger iniciativas e devem abranger iniciativas em diferentes eixos das instituições de ensino superior, né? Tanto no ensino, quanto na pesquisa, na extensão, na própria gestão, na convivência universitária e comunitária, enfim. Em relação à dimensão do ensino, especialmente, destacamos um dado, um ponto, que ultimamente eu tenho destacado, não só por ter assumido, e também por isso, assumido desde o ano passado, a coordenação do desenvolvimento acadêmico, né, da Pontifícia Universidade Católica, ou seja, orientando a construção e revisão dos 55 projetos pedagógicos, né, que nós temos, dos 55 cursos dentro da instituição, né, e tentando garantir, diante dessa orientação, nessa nova coordenação, né, que haja garantia de uma política pública necessária, né, que a gente possa promover os direitos fundamentais no espaço universitário. Para isso, eu tenho dito, né, a todos o quanto é importante incluir a inclusão dos nossos processos pedagógicos, né, dessa política e desse compromisso, né, com a política pública de inclusão, né, e de que modo o curso ele possa, né, contemplar, que haja essa reflexão, de que modo o curso possa contemplar o atendimento à legislação referente às políticas para uma formação humanística, e garanti-las por meio de uma estrutura transversal em diferentes disciplinas, que possa atender, por exemplo, os seguintes requisitos legais: educação ambiental, educação em direitos humanos e educação em relações étnico-raciais, por exemplo. O último item, a educação em relações étnico-raciais, é o que tem se apresentado como o mais desafiador. E exatamente por isso, será sobre esta diversidade que nós vamos conversar mais um pouquinho. A pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgada pelo IBGE no ano passado, em 2019, mostra que, pela primeira vez, o índice de alunos pardos e negros matriculados em universidades públicas brasileiras superou a taxa de alunos brancos, alcançando 50,3%. O estudo também revela que outras taxas educacionais melhoraram entre a população negra desde 2016, como a diminuição do abandono escolar e o aumento do ingresso no ensino superior. No entanto, quando se compara esses números com os índices da população branca, a desigualdade, ela continua. A partir das pesquisas feitas durante o ano de 2018, o IBGE apontou que 78,8% dos jovens brancos entre 18 e 24 anos estão no ensino superior. Entre os jovens negros na mesma faixa etária, esse número cai para 56,6%, apesar das políticas públicas. A taxa de conclusão do ensino médio dessa parcela da população apresentou uma melhoria desde 2016. De 58,1% passou para 61,8%, mas também continua menor
do que a de brancos, que corresponde a 76,8%. É importante lembrar também que os negros e pardos representam 55,8% da população brasileira. E, portanto, por mais que sejam maioria nas universidades públicas, ainda estão proporcionalmente subrepresentados. Considerando o nosso estado do Rio Grande do Sul, evidenciamos que o acesso de pessoas pretas e pardas, ou seja, os negros, conforme são considerados pelo governo federal, o acesso ao ensino superior, também está mais proporcional à sua representatividade na população em geral. Negros representam 20,5% dos gaúchos, enquanto compõem 9,4% dos estudantes nas 9 universidades federais estaduais do estado. Considerando as universidades públicas, do ponto de vista formal, houve o avanço para os negros pela criação das cotas, mas também pela expansão de vagas. No que tange ao mercado de trabalho, ainda há o que avançar, porque o preconceito é muito forte. Um dos grandes desafios que eu tenho lançado, né, nesses diálogos é de ter mais negros em determinados cursos que são mais competitivos, a fim de otimizar a entrada nas instituições particulares. A maior parte de pretos e pardos vem da escola pública, onde a média geralmente é inferior do que na escola privada. Apesar do reconhecimento a todos os cursos, é também importante observar que pretos e pardos estão menos presentes nos cursos que requerem média alta, que apresentam uma concorrência forte e maiores salários no mercado de trabalho. Dados do INEP, por exemplo, mostram que no Brasil as áreas de estudos mais ocupadas por negros são a da educação, o que inclui a pedagogia e licenciaturas, e a de serviços, cursos de hotelaria, turismo, cosmética, segurança no trabalho, etc. No Rio Grande do Sul, podemos destacar os cursos de serviço social, ciências sociais e jornalismo. Quando o recorte são as carreiras de maior salário, como medicina, engenharias e odontologia, o percentual de negros matriculados é bem menor em todo o país. Embora representem 55,8% da população nacional, na medicina, por exemplo, são 40% dos alunos de instituições públicas e federais. Quanto às desigualdades sociais no Brasil, há formulações de políticas públicas que visam, sim, sua redução. É preciso assumir que as desigualdades por cor ou raça ocupam um espaço central neste debate, uma vez que envolve aspectos relacionados às características do processo de desenvolvimento brasileiro, que é muito peculiar, muito próprio, e que, como consequência, produziu importantes clivagens ao longo da história do nosso país. Tratamos, portanto, de um Estado de maiores níveis de vulnerabilidade econômica e social nas populações de cor ou raça preta, parda e indígena, como demonstram diferentes indicadores sociais que vêm sendo divulgados nos últimos anos. Especialmente no caso das políticas criminais, essa vulnerabilidade ela pode ser indicada a partir de alguns dados coletados na cadeia pública de Porto Alegre e no presídio Madre Pelletier. Somente para ilustrar, em relação ao grau de instrução masculino no ensino superior da população prisional, não há evidências, ou seja, é inexistente. E a maior ocorrência corresponde ao ensino fundamental incompleto. Em relação ao grau de instrução feminino no ensino superior, também não há evidências nesse sentido. E a maior ocorrência corresponde igualmente ao ensino fundamental incompleto, inclusive com incidência menor quanto a este indicador. Considerando a complexidade das autodeclarações, porque somente nos últimos 2 anos as autodeclarações estão sendo mais legitimadas, ou seja,
negros estão se declarando como pretos nas pesquisas e não somente como pardos, né? O levantamento dos dados acerca da população prisional masculina aponta que 65,3% de brancos e aproximadamente 33% de pretos e mistos compõem o quadro. Considerando também a complexidade das autodeclarações em relação à população prisional feminina, os dados indicam 66,4% de brancos e aproximadamente 31% de pretos e mistos. Todos esses temas estão contemplados no Programa de Atividades para a Implementação da Década Internacional de Afrodescendentes de 2015 a 2024, que foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU, com o objetivo de promover o respeito, a proteção e o cumprimento de todos os direitos humanos e as liberdades fundamentais da população negra. Como já foi observado, uma série de indicadores educacionais da população preta ou parda apresentou uma trajetória de melhora entre 2016 e 2018, tanto como resultado da escolaridade acumulada ao longo das gerações, quanto em decorrência de políticas públicas, de tentativa, digamos ainda, de correção de fluxo escolar e ampliação do acesso à educação, promovidas desde os anos 1990. Quando nós enfrentamos o tema do atraso, abandono e evasão escolar, um ponto de partida para análise destes temas é o crescimento do acesso à educação da população preta ou parda, que já se materializa desde a infância. Neste grupo, a frequência das crianças de 0 a 5 anos de idade, a creche ou escola, aumentou de 49,1% para 53,0% entre 2016 e 2018. Em relação à taxa ajustada de frequência escolar líquida, que mede a proporção de pessoas que frequentam ou já concluíram o nível de ensino adequado para a sua faixa etária, também aumentou para todos os grupos de idade na população preta ou parda entre 2016 e 2018. Em 2018, praticamente não havia diferença entre as proporções de crianças de 6 a 10 anos de idade, brancas e pretas ou pardas, cursando os anos iniciais do ensino fundamental. 96,5% e 95,8%, respectivamente. Porém, a proporção de jovens de 18 a 24 anos de idade, de cor ou raça branca, que frequentavam, já haviam concluído o ensino superior, que correspondia a 36,1%, era quase o dobro da observada entre aqueles de cor ou raça preta ou parda, o que correspondia a 18,3%. A taxa ajustada de frequência escolar líquida também aponta desigualdades em razão de cor ou raça, que se aprofundam para o não alcance de níveis de ensino mais elevados, à medida que motivadores do atraso e da evasão escolar que vão se acumulando. Ou seja, a desvantagem da população preta ou parda em relação à população branca continua evidente. Importante política para o ensino superior é a meta 12 do Plano Nacional de Educação, PNE. Esta meta visa elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população entre 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão, pelo menos 40% das novas matrículas, né, o que corresponde a pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Mas, diante do cenário atual, é possível observar que, enquanto a meta 12 do Plano Nacional de Educação, PNE, já foi atingida
em relação à população branca, em relação à população preta ou parda, os 33% de frequência líquida permanecem distantes. Assim, embora o abandono escolar de 2016 a 2018 tenha diminuído entre os jovens pretos ou pardos, de entre 18 a 24 anos, ainda é maior do que entre brancos. A proporção de pessoas pretas ou pardas entre 18 a 24 anos de idade, com menos de 11 anos de estudo, e que não frequentam a escola, caiu de 30,8% para 28,8%. Mas a proporção de pessoas brancas na mesma situação, em 2018, era de 17,4%. O resultado mais desfavorável para as pessoas pretas ou pardas foi identificado na região sul, onde a proporção de jovens de 18 a 24 anos, com menos de 11 anos de estudos, e que foi evidenciado que não frequentavam a escola, alcançou 37,2%. Outro indicador importante, que pode ser impactado por políticas públicas, é o rendimento mensal domiciliar per capita. Nos últimos anos, é possível observar que, quando o critério de análise é o rendimento mensal domiciliar per capita, os jovens pretos ou pardos encontravam-se na pior situação, com 42,6% fora da escola. Em todas as faixas de rendimento, observa-se que a diferença entre os dois grupos populacionais, definidos por cor ou raça, superou 3 pontos percentuais. Cabe ainda observar que o Brasil é um país em que a escolaridade implica em maiores retornos salariais, de modo que esse panorama de indicadores educacionais, dentre outros fatores, como os relacionados ao mercado de trabalho, explica a desigualdade evidenciada entre os rendimentos do trabalho das pessoas ocupadas, brancas e pretas ou pardas. Outra ação necessária para a promoção da igualdade do indicador de estudantes que estão cursando o ensino superior encontra-se na menor taxa de ingresso da população preta ou parda nesse nível de ensino, comparada à população branca. Em 2018, por exemplo, a taxa de ingresso era cerca de 15% maior na população branca. Um fator que auxilia a compreensão desses resultados consiste na maior proporção de jovens pretos ou pardos que não dão seguimento aos estudos, por terem que trabalhar ou procurar trabalho. Em 2018, por exemplo, entre jovens de 18 a 24 anos, com ensino médio completo, que não estavam frequentando a escola por tais motivos, correspondia a 61,8% de pretos ou pardos. Importante também considerar que, embora tenha aumentado desde 2016 a taxa de conclusão do ensino médio da população preta ou parda, continua menor que a taxa da população branca. Essa taxa, ela mede a proporção de pessoas com 3 a 5 anos acima da idade esperada no último ano do ensino médio e que concluíram esse nível. Em todas as grandes regiões do país, observamos uma proporção menor de pessoas pretas ou pardas, de 20 a 22 anos, apta a cursar o ensino superior, sendo a maior distância em relação às pessoas brancas observada na região sul. Cabe também destacar uma outra questão da diversidade em relação ao ensino superior, que trata das mulheres, porque, embora as mulheres apresentem melhores indicadores educacionais que os homens da mesma cor ou raça, a taxa de conclusão do ensino médio dos homens brancos apresentou-se maior que a das mulheres pretas ou pardas. Desde o ano 2000, com a implementação de políticas públicas para democratizar o ensino superior,
evidenciamos a mudança no cenário nacional. Na rede pública, há a institucionalização do sistema de cotas, que reserva vagas a candidatos de determinados grupos populacionais, por meio, por exemplo, do programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades federais, REUNE, e o próprio sistema de seleção unificada, e na rede privada, a expansão dos financiamentos estudantis, como o FIES, né, e o programa Universidade para Todos, ProUni. Mas, nesse novo cenário, junto com a otimização dos indicadores relacionados ao atraso e abandono escolar, estudantes pretos ou pardos passaram a compor maioria nas instituições de ensino superior da rede pública do país, 50,3% em 2018, como já foi dito. Entretanto, endossamos, né, a observação que seguem subrepresentados, visto que corresponde a 55,8% da população, o que respalda a existência das medidas que ampliam e democratizam o acesso à rede pública de ensino superior. Uma política pública necessária corresponde à inclusão de mais docentes negros nos espaços de ensino superior. A partir dos dados divulgados pelo INEP, em 2017, quase 400 mil pessoas davam aulas em universidades públicas e particulares do Brasil, mas só 62,239 delas, ou seja, 16% do total, se autodeclararam pretas ou pardas. A representação dessa parcela da população entre os professores universitários cresceu nos últimos anos, mas não cresceu muito. Em 2010, os negros, grupo que engloba a população preta e parda, respondiam por 11,5% das vagas de docentes do ensino superior. Porém, de 392.036 docentes que constam no censo, 24,4% recusaram a declarar cor ou raça. Os dados mostram que além de continuarem sendo uma minoria entre o total de professores universitários, os negros veem a representatividade racial cair conforme aumenta o grau de escolaridade desses docentes. Uma análise só para ilustrar, uma análise entre 2010 e 2017, com um grupo de professores que autodeclararam uma raça ou cor, mostra que, nesse período, o número de professores negros com mestrado respondia por 20% e 23% desse total. Já entre os professores com doutorado, o número absoluto aumentou de 53.006 para 100.354, com a parcela representativa dos negros crescendo de 11,4% para 17,6%. Ações afirmativas também devem ser implantadas para a inclusão dos professores nos cursos de graduação, tanto na condição de discentes, quanto na condição de docentes. Uma pesquisa de ciências sociais do CNPq mostra que a desigualdade racial persiste na distribuição de bolsas de formação e pesquisa, e quanto mais é prestigiada a bolsa, menos acessível ela é aos negros. A pesquisa analisou a cor ou raça declarada e pelos recipientes em janeiro de 2015 de 59.160 bolsas de 4 categorias. Primeira delas, 27.811 bolsas de iniciação científica, nível de graduação. Depois temos 9.144 bolsas de mestrado em nível de pós-graduação, 8.165 bolsas de doutorado no nível de pós-graduação e 14.040 bolsas
de produtividade em pesquisa em nível de pós-graduação, que é considerada a mais prestigiada. Sem mais comentários, encerro aqui as minhas provocações para começarmos e darmos início aos debates, e já tenho um brocardo com o qual eu tenho finalizado as minhas falas ultimamente, diante desse cenário também, né, que é continuemos juntos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Clarice, pela excelente explanação. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer os questionamentos e as ponderações via chat, tá? Que daí a gente passa para a professora Clarice responder. Não sei se o Robson tem alguma questão, mas eu e o Robson já conversamos, né, bastante sobre essa falta de representatividade no corpo docente, né, sobretudo no corpo docente, quando nós temos as reuniões de professores no início do ano, né, com todos os professores da universidade, a gente fica procurando, né, onde estão os nossos colegas negros. Acho que do direito, acho que a gente só tem um, né, Robson? Colega negro, e há, de fato, uma baixíssima representatividade, e como no nosso último bate-papo a gente trouxe o professor Luciano Góes, né, falando sobre racismo, e a gente discutiu um pouco como que é difícil pautar o racismo para debate na instituição, né, com alguns alunos. Eu particularmente, quando saí da capital e vim morar no interior, sofri, né, um pouco desse choque cultural, em que eu percebi um racismo aqui mais explícito e mais aberto do que o racismo na capital, um pouco mais fechado, um pouco mais dissimulado, né? Mas é um tema que a gente está tentando pautar, né, essa questão da desigualdade racial, porque quem estuda, né, ciências criminais invariavelmente vai ter que enfrentar essa questão, porque tem reflexo na criminalização, no encarceramento, né, em todas as etapas de funcionamento do sistema penal e do sistema prisional, né? Então, muito obrigado, professora, por ter feito esse belo exposição, né? Passo, então, a palavra para o Robson fazer as suas considerações. Perfeito. Bruno, muito obrigado também pela referência. Nós, já há algum tempo, efetivamente, viemos pensando, né? E isso já me parece um indicativo que nos torna aqui, nesse momento, um pouco diferentes em relação a essa proposta do grupo. Porque você olhar o meio em que você está inserido e muitas vezes não perceber, quem sabe, todas essas... porque é estranho, né? Dentro de um universo miscigenado em que nós nos encontramos, começamos a perceber que em determinadas escalas, em determinados cargos, em determinadas funções, determinadas pessoas acabam não ocupando seus espaços. Então, prof, é muito bom ouvir essas suas considerações, esse seu raio-x, porque nos deixa bastante esclarecedor a partir do momento em que mostra justamente um pouquinho do que é a nossa realidade, não só do ensino, né, nas universidades, mas também a nível de escola, ensino médio, inclusive também fazendo essa referência à distinção entre homens e mulheres, porque nos mostra que em determinados espaços muitas pessoas não se veem ali representadas e não se veem ali, de repente, reconhecidas como, quem sabe, também possuidoras daquele direito, né? E me parece que no campo da educação é um direito social tão caro a todos. A universidade é um espaço que deveria ser muito mais democrático. Eu não sei, ocupando justamente essa, quem sabe, essa percepção de universidade, espaço, política pública. Eu queria, de repente, propor, não sei se teria condições da prof fazer aqui uma breve análise, pelo menos um comentário, a respeito da importância de políticas do crédito, não seria um crédito educativo, mas uma fonte de financiamento para que, de algum modo, tivéssemos condições de abrir espaço nas universidades
para pessoas com maior grau de vulnerabilidade social. Como é que a professora encara esse tipo de política, o fomento a crédito, no caso, o crédito universitário é uma expressão mais antiga. Atualmente fala em financiamento, né, financiamento educacional. Como é que a professora vê esse tipo de política dentro hoje do nosso país, né, ou pelo menos do nosso modelo de Estado do atual governo, se há alguma, diríamos assim, possibilidade de ampliação, se isso é bom, como é que nós poderíamos pensar a respeito disso? Obrigada, Robson, Bruno, né, pela oportunidade, mais uma vez. Eu sei que, aquarianamente, eu gosto de dizer, eu sempre surpreendo nas minhas falas, porque eu crio uma expectativa, mas eu gosto de trazer coisas novas para provocar reflexão, e nesse momento precisamos muito disso. Em relação, Bruno e todos, né, Robson, a questão da dificuldade de nós tratarmos desse tema nas instituições de ensino, né, eu passo a relatar um pouquinho sobre o ciclo da diversidade, que é um ciclo que eu promovo já há 5 anos, estamos no 5º ano do ciclo da diversidade, né? E esse ciclo foi oriundo de uma situação também de diversidade que houve na instituição, e eu, diante da manifestação do grupo que veio reivindicar, né, aquela situação de preconceito, né, eu, na época, vice-diretora da faculdade, disse, não, nós não vamos demitir ninguém, nós vamos dar um tratamento pedagógico para essa questão. E aí eu criei, para mim, um compromisso até hoje do ciclo da diversidade. Mas o que eu gostaria de relatar com isso? Nesses 5 anos, tivemos agora no primeiro semestre a primeira edição de 2020, né, que foi a 9ª, agora no segundo, já estão convidados todos aqui para a 10ª edição. O que acontecia, o que acontece? Todas as vezes que nós provocamos o tema da negritude, né, do preconceito racial, dentre outros temas, é a oportunidade em que evidenciamos menos presenças, ou seja, o auditório praticamente vazio. E eu passei a denunciar isso, e passei a provocar também, tá? O auditório, os interlocutores. Por quê? Porque esse ciclo, ele se dá, claro que desta vez não foi assim no primeiro semestre, ele se dá em uma semana, naquele horário, no meu tempo chamado vespertino, das 5h30 JK às 19h, né? E ali toda semana nós discutimos questões indígenas, questões, né, homofóbicas, vários temas, né? A questão da deficiência, aquelas diferenças que eu citei um pouquinho ali no início do texto, e o dia, todas as vezes, Robson, por incrível que pareça, Bruno, todas as vezes o auditório fica com 10, aquele auditório para 200 e tantas pessoas, quase 300, né, que praticamente fica cheio nas outras temáticas, quando se trata desta temática, fica quase vazio. Então, esse é um indicador que nos faz pensar em muito, né? Então, outra consideração importante sobre as falas, né, é que o Bruno mencionou sobre a visibilidade, invisibilidade, né, e alguns espaços com mais intensidade, em outros com menos, é porque nós temos um grande, dentre outros problemas, né, no caso brasileiro, especialmente, que o preconceito, o racismo, ele é muito perverso, ele dói para nós negros, porque ele não é tangível, né? Ele tem um modo mascarado de ser, que é, como o Robson disse, de não oportunizar, né, em certos cargos, né, em certos espaços de poder, o negro. Tá? Então, esse mito que se criou historicamente, estudando um pouquinho mais e voltando um pouco na história, né, brasileira em relação a esse tema, esse mito da democracia racial que foi criado, né, também nos prejudica, porque é uma falácia, né? Essa democracia racial, somos todos iguais, somos todos miscigenados, está tudo bem, não existe diferença. O modo de fazer, né, essa diferença e marcar essa diferença, ele é muito perverso, até mesmo cruel em muitas situações, né? Até mesmo no sentido de que eu, né, sou um exemplo disso, né, muitas vezes as instituições se utilizam do argumento, né? Pô, mas não há racismo em tal instituição, porque há Clarice lá, né?
representando, né? Então, dói também, né? Então, a gente acaba ficando num lugar, vamos pegar um pouquinho lá da literatura, Samuel Beckett, né? Aquele entre lugar que é não estar em lugar nenhum, muitas vezes, né? Porque assumir espaços de poder também implica, muitas vezes, né? Que, no sentido de que as pessoas que têm dificuldade em lidar com essa representatividade em espaços de poder, para poderem lidar com isso, elas acabam usando o que eu chamo da estratégia do embranquecimento. Então, essa pessoa não tem cor. Ela não é negra, ela não é branca, então ficamos sem cor alguma. E em relação também a um outro ponto que o Bruno trouxe, sobre onde estão os negros, né? Eu também faço a pergunta, né, onde estão os negros, e uma vez lá em outra instituição, quando eu finalizei a fala dizendo onde estão os negros, né, havia uma criança no auditório, e filha de imigrante negra, né, e ela veio correndo, me abraçou, né, e diz, né, temos que ter mais negros. Não, mas a questão não é ter mais negros. O meu discurso, a minha fala, a minha tese, é para nós, para além de escurecermos os espaços, colorirmos os espaços. Esse é o estado ideal, né, de darmos oportunidades a todos. Em relação às políticas, nessa esteira aí, da questão das políticas públicas, Robson, que tu falaste, desde as cotas, lá no início, quando eu fui chamada também a falar sobre esse tema das cotas, claro que favoravelmente, é uma ação afirmativa, como eu disse ali, não negativa, não é contrária a outros movimentos, né? É afirmativa a este movimento. Houve sempre uma preocupação da minha parte, né, que eu sempre expressei e continuo expressando. Tá? Muito bem, há mérito, não gosto muito dessa palavra, mas é meritória a ação afirmativa, as cotas, né? Vamos incluir os negros, é uma ação de inclusão, mas também temos que cuidar da gestão desta política, ou seja, da administração, da fiscalização no sentido da manutenção enquanto possibilidades, né, após o ingresso desses estudantes, de conseguirem permanecer, porque há muita evasão, né? Prof, eu tenho que trabalhar. Prof, a minha família não sabe, não entende que eu queira ser um advogado quando nós estamos em casa com outras tantas necessidades, né? De subsistência, inclusive, né? Então, seriam inicialmente essas as colocações, mas podem trazer questionamentos, que são bem-vindos. Temos aqui algumas questões dos estudantes. O Pedro, ele está perguntando, que ele queria ouvir da professora a respeito de projetos e políticas públicas que poderiam ser adotados, né, para enfrentar essa desigualdade racial. O Luan, ele fala aqui que ele sente que às vezes existe um medo em se discutir o racismo nas instituições de ensino, e ele questiona, né, por que isso acontece, e se o racismo e o racismo estrutural, eles são um tabu na academia, na tua visão, professora, né, e quão importante seria para os estudantes negros e pardos, né, ter exemplos como o Milton Santos, o Silvio Luiz de Almeida, entre outros, né. Essas são as principais considerações por enquanto. Não, muito bem-vindas, agradeço as considerações. Em relação aos projetos, os projetos, eles podem existir, né, a partir deste encontro aqui, por exemplo. Tá? Algumas semanas atrás, eu estive participando, né, diante de um episódio, de um determinado curso, em relação ao preconceito racial, tá, com um grupo de alunos, e eu disse, pessoal, vamos começar os projetos, vamos começar a falar sobre isso. Os projetos vão nascer a partir do momento, né, em que nós começarmos a criá-los. Né? Então, já estão nesse episódio, ontem eu já recebi, já criaram uma comissão, né, institucional para criarem, né, políticas, né, ou pelo menos a proposta de políticas públicas em relação ao tema, né, por exemplo. Então, depende muito dessas iniciativas. Acho que esse espaço aqui parece comum para quem não se depara com essa situação, mas ele é raro,
Ele é raro porque as pessoas não gostam de falar sobre isso. As pessoas não gostam de falar sobre negros, né, no país, né, tão miscigenado assim. Né? Então, a outra questão, qual seria, Bruno, mesmo? Sobre o medo, né, de discutir por que isso acontece e sobre o racismo estrutural, né, como um tabu na academia, na tua visão, né, e como que seria importante os exemplos, né, de grandes autores, né, negros para os estudantes negros. Não, obrigada. O racismo é estrutural nas instituições. Então, podemos até ampliar, o racismo ele é também institucional, né? Sem dúvida. Né? Temos que conseguir combater isso em boa medida. Indubitavelmente, a participação, a evidência de pessoas, né, negras nos espaços, com notoriedade, vão realmente contribuir para que o negro ele consiga construir ou consiga se conhecer, né, como negro. Uma outra questão interessante nesse sentido, que eu costumo falar, e que prejudica essa... Eu não gosto de falar identidade, porque falamos identidade para o negro, né? Mas as outras cores parece que já tem uma identidade pronta, né? Então, o negro... Por que o negro tem que ter uma identidade, né? E que identidade é essa que nós estamos falando? É uma outra grande discussão, né? Num outro momento, né? Mas o negro, ele precisa, né, ter esses espaços, ele precisa dessas pessoas que falem sobre brancos, negros. É importante vocês, né, todos nós, falemos sobre isso. Mas né, se nós tivermos referências, é muito importante, né? Eu só queria fazer um registro, prof, que na semana passada, como o Bruno bem mencionou, nós tivemos aqui a fala do Luciano Góes, que tratou também sobre a questão do racismo, enfim, fez uma análise em torno também da criminologia. Durante um certo tempo, em uma outra universidade em que eu trabalhei, o Luciano também foi colega, um grupo de professores, juntamente com ele, se organizou num projeto de extensão e que teve, na verdade, duas variantes. A primeira parte era ir até as comunidades mais carentes da cidade em que a universidade estava inserida e fazer ali algumas, algumas análises da realidade social daquela comunidade, verificar as suas principais carências e tentar estabelecer depois alguns mecanismos de apoio e também, a partir de uma adesão do núcleo de prática jurídica, os alunos iam e prestavam também uma assessoria, inclusive na parte de documentação, regularização de coisas básicas, já que muitos nem carteira, nem registro de nascimento tinham. E depois, num segundo momento, quando a universidade promovia semanas acadêmicas, essas lideranças dessas comunidades, muitas delas negras, eram convidadas para vir falar dessas políticas de afirmação e ao mesmo tempo, havia uma troca muito interessante ali. Ou seja, durante um certo tempo, a gente pôde perceber que se a universidade tem uma certa dificuldade, muitas vezes, em abrir espaços ali, porque muitas vezes determinadas pessoas não conseguem chegar até a instituição propriamente dita, a instituição vai até essas pessoas, e dessa forma cria-se ali uma ponte, cria-se ali um vínculo. E começa a se construir essa representatividade, e havia, enfim, bastante... No início, eu também percebi que a presença dos alunos era pequena, mas isso foi um projeto que foi sendo instituído, e depois do segundo, terceiro encontro, nós víamos que aquilo ali já começou a ter realmente uma representatividade, e aquilo começava a, de algum modo, mexer com as estruturas, né, da instituição, né? Então, a instituição, ela abre as portas, indo muitas vezes até a comunidade, trazendo essas lideranças, sendo essas lideranças convidadas muitas vezes para falar de cidadania, de direito, de democracia, de direitos humanos. Então, é só para fazer esse registro, tá, prof? Parabéns, e algo assim em relação às notoriedades, né?
a essas lideranças, quando tem espaço para falar e realmente aparecerem, né, saírem, né, da obscuridade, tem uma questão que poderá ajudar bastante, também tenho dito, que é a autoestima. Acho que a autoestima é fundamental, né? Esse olhar para esta pessoa que está neste lugar, né, e é possível, torna possível para todos, né, almejarem outras oportunidades, melhores oportunidades. Então, poderem enxergar que há, né, pares, né, que estão ocupando esses espaços, isso é fundamental, né? Porque eu vejo a baixa autoestima, né, da população negra também, né, nesse sentido. Acho que a gente tem que trabalhar subjetivamente, né, essa questão, e a visibilidade de pessoas em espaços de poder pode sim, né, ajudar. E parabéns pelos trabalhos de extensão que vocês fazem aí. Obrigado, professora. Temos mais uma questão da Camila. Camila faz parte do grupo de estudos. Ela está trazendo um relato que ela está tentando pautar o tema do racismo no dia a dia dela, no trabalho, em casa, né, levando esse assunto, e ela disse que ela se sente estranha, parece que ela está trazendo um assunto ruim para ser conversado, um assunto estranho, né, e que as pessoas que escutam parecem que estão pensando, essa guria, o que ela está problematizando demais, né, a visão da chata, etc., né, e ela pergunta o que tu acha que pode ser feito para tentar mudar essa impressão dentro desse tipo de conversa. Camila, parabéns. Insistir, insistir, insistir. Tu serás chata por muito tempo, com perdão da expressão, mas nós precisamos dessa chatice, né? Não tem outro modo, porque as pessoas negam. É incrível, gente, é incrível. Eu também tenho um outro relato, né, de experiência, né, própria, em que, alguns anos atrás, eu estava mediando um debate, né, num evento, e não era nem sobre o tema de racismo ou negritude, era outro tema. E, de repente, eu fui provocada, até mesmo na condição de mediadora, né, para falar sobre uma questão que a pessoa vinculou ali, né, com a questão do racismo e preconceito, né. E, no final deste evento, uma colega muito querida, muito amiga, exatamente por gostar de mim, isso é para reflexão, né, me interpelou e disse: Clarice, por que tu disseste aquilo? O quê? Que tu és negra. Como assim? Tu não és tão negra assim. Então, minha amiga, mas ela queria me ajudar. Ela achou que eu tinha dito uma coisa, Camila, negativa sobre mim mesma. Tá? Então, há uma estrada, a estrada é longa, mas continuemos juntos, né? Cada vez mais, né? Porque é um espaço árduo, né? Mas não podemos desistir, Camila, ok? Exato, só para deixar mais um relato do que aconteceu comigo, até esse semestre, um feedback de um aluno na disciplina de criminologia. A maior parte dos estudantes elogiaram, mas ele apontou que eu fui, né, meio tendencioso, porque eu pautei temas de racismo e de gênero, né, porque eu trabalhei na disciplina de criminologia, quando enfrentei o tema de positivismo criminológico, obviamente, por uma questão científica, de honestidade intelectual, tive que trabalhar com racismo e também trabalhei com a questão da criminologia feminista, né? E ele disse, pelo fato de eu trabalhar gênero e racismo, né, que são, para ele, né, ele usou a própria expressão mimimi, né, que eu estava, né, numa perspectiva tendenciosa, de doutrinação, etc., né? Então, sempre eu acho que vai ter esse retorno, pelo menos por enquanto a gente está trabalhando, mas a gente tem que continuar, né, pautando esse debate que é imprescindível. E principalmente, não é, Bruno e Robson e todos, nós temos que legitimar, né, o porquê da existência da academia, né? Nós temos que justificar a academia. A academia não é para nós ficarmos conversando somente entre nós, é trazermos essas questões para dentro da academia e construirmos respostas para a sociedade. Então, nós temos esta missão, né, que é uma missão com os processos formativos. Aquilo que eu falei sobre os PPCs, os projetos pedagógicos, é incrível, né? A dificuldade ou a resistência
para que os cursos insiram aqueles requisitos legais relacionados a direito ambiental, né, a educação ambiental e étnico-racial. Então, eles me olham assim com um olhar muito perdidos. Mas como professor eu vou fazer isso no meu curso? Como é que eu vou incluir? Não pode, eu disse, não pode ser um conteúdo esparso lá jogado. Ele tem que ser garantido numa transversalidade. Por quê? Porque ele tem que ser oriundo de um sentido para os professores, para quem está ministrando, para o curso e para o perfil de egresso, né, que a instituição neste curso quer, né, quer construir, né. Então, são muitos desafios, né, pedagógicos, mas continuemos. Então, tá, já que chegamos no nosso horário, só queria, né, novamente agradecer a professora Clarice por ter se disponibilizado e estar conosco hoje, né, ter tirado um tempo para conversar sobre um assunto tão caro e tão relevante para todos nós. Professora, as portas da instituição estão sempre abertas, né, para quando quiseres retornar. Muito obrigado mesmo por todas as tuas contribuições, né, são de fundamental importância para o nosso grupo e para toda a universidade, né, então as portas sempre estão abertas aqui. Muito obrigado. Agradeço, muitas saudades, Bruno, vamos nos encontrar depois que passar esse período, se Deus quiser, né, aí, fisicamente. Então, um beijo a todos. Prof, obrigado, então. Tá, beijo, até a próxima. Tchau, tchau. É.